Fala pessoal, beleza? Fábio Gatti aqui, vamos para mais um vídeo e participei novamente aqui das rodadas do Campeonato Brasileiro de Excel, né? Do Klinsmann, sem muitas delongas, eu já vou mais direto, né? Porque já tivemos outras rodadas anteriores, acho que não precisa explicar muito como tudo funciona. Caso tenha dúvidas, tem outro vídeo no canal, o do primeira rodada, né? Acessa lá, lá tem mais informações, eu bato mais papo. Vamos direto aqui para a solução, tá? Eu estou fazendo essa solução enquanto, né, nossos colegas estão ali, ó, deixa eu até colocar aqui, ó, o YouTube acontecendo, né? Está ao vivo lá passando e, e eu não tenho certeza se eu acertei todas, né? Então tem grande chance de nessa minha explicação de como eu fiz alguma coisa tá errada. Daí eu volto aqui depois para corrigir nos comentários se for o caso, ou se não só para comemorar, né? Eu gastei 37 minutos para concluir, ou seja, ficou coisa pendente, mas eu continuei fazendo, mesmo tendo já publicado o resultado automático, eu continuei fazendo e quando eu interrompi o cronograma, o alertinha lá, o cronograma não, o cronômetro, e gastei 37 minutos. Eu gastei muito tempo na 6 e quando eu fui jogar para 7, encapsular tudo numa única fórmula, eu gastei mais tempo, né? Então eu vou mostrar para vocês. Tecnicamente falando, então eu fiz da 1 até a 6 e todas as bônus, certas ou erradas, estão feitas. E depois eu fiz a 7, tá bom? Então bora para o problema aqui, né? Alguém anotou a placa, né? O exercício aí do Klinsmann, nosso digníssimo senhor aí. E ele basicamente trabalha, né, com um conceito de três planilhas auxiliares, onde nós temos estados, veículos e infrações. Tá? Estados e veículos são duas tabelas de dimensões, então a primeira coisa, bati o olho, já identifiquei, opa, beleza, aqui é cadastro, ótimo. E infrações é a tabela fato, onde tudo acontece, onde as ocorrências estão acontecendo, onde usam os veículos e usam os estados. Então, assim, de primeiro bate-pronto que eu fiz foi, passei em cada uma dessas tabelas, vim aqui na guia design e olhei lá, tá como tabela 1. Então eu já mudei esse cara para T estados, que possivelmente eu usaria, né? Já que temos tabelas, vamos usar. Vim aqui e mudei para T veículos e vim aqui e mudei para T infrações. Bacana. Como eu identifiquei que essa tabela fato, na minha lógica, na minha cabeça foi a seguinte: ok, essa é a tabela que eu vou usar. As outras possivelmente eu usarei, bacana, mas aqui é a principal, que mesmo que eu tenha que fazer alguma busca específica de PROC-X nas dimensões, eu posso também fazer na fato, porque eu vou fazer um relacionamento direto. Então eu vim aqui e acrescentei as colunas das dimensões aqui para dentro da minha fato, e isso me ajudou bastante, tá? Eu vim aqui e coloquei então, ó, temos placa do veículo, depois, até essa parte nada para mexer. Daí quando eu chego aqui em código do estado, isso é o relacionamento, minha chave estrangeira com a tabela dos estados. Lá nós temos duas colunas, região e nome. Então eu vim aqui e acrescentei duas colunas, que foi a região e nome. Beleza? Como eu já entendi que eu vou ter que ficar usando esse cara mais vezes para outras coisas, eu só mudei aqui para estado, código, estado, região e estado, nome. Tá? Que daí quando eu for fazer a busca, eu sei que é do estado que eu estou pegando. Fiz o bom e velho PROC-X. PROC-X, pesquise por esse cara lá na minha T estados, código do estado, e traga para mim como resposta a minha T estados, região. Beleza. Tá feito lá, já tem as regiões aqui. Eu posso copiar e colar esse cara aqui pro lado e só mudar agora de T estados, nome do estado, que é isso que eu quero que ele traga. Chique. Já trouxe as informações da minha tabela de estado. Legal. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o modelo. Quando eu venho aqui no modelo, eu vejo que nós só temos marca e modelo. Sussa, tranquilo. Então só temos uma coluna a mais. Então nós temos aqui veículo. Como é que é o nome? Código, né? Então veículo, código. E aqui, veículo, marca. Legal. Feito isso aqui, eu só preciso do meu PROC-X de novo. Então, ó, PROC-X, procura por esse cara, vim aqui rapidinho, peguei, traga a busca aqui, correspondente à marca aqui. Legal, já trouxe também. Outra coisa que eu gosto bastante de fazer para ajudar meu trabalho, e aí fica uma diquinha de como que a gente usa macetes para agilizar nosso trabalho aqui, eu copiei essa coluna toda, todos esses dados aqui, né? E fiz assim, ó, igual, underline, junto com a célula 2. E trouxe para todo mundo. Legal. Com isso feito, eu trouxe essa resposta aqui, colando valores aqui para dentro do meu cabeçalho. E agora eu pego a tabela toda, Ctrl Shift F3, que é a mesma coisa que eu viesse aqui no criar a partir da seleção, somente as linhas superiores e pronto. Agora eu posso tirar, né, aquele meu
meu underline, né? Ou se não, eu deixo assim mesmo, tanto faz. Beleza? E com isso, agora sempre que eu quiser usar uma coluna nessa minha tabela, eu posso colocar igual, underline, e eu já tenho um acesso rápido em ordem alfabética. Isso me ajuda a buscar o estado, me ajuda a buscar os veículos, placa, todas as informações. Chique. Voltando para o case. Primeiro exercício aqui. No exemplo 1, temos o código CL como sendo parará, parará. Então, isso aqui ele quer basicamente encontrar qual é o código, qual é o nome correspondente ao código que está buscando. Eu posso fazer tanto na minha tabela fato, quanto na minha tabela dimensão. Como eu disse, não muda absolutamente nada, né? Então, eu posso vir aqui e colocar procx, pesquise por esse cara, ponto e vírgula. Onde? Na minha underline, veículo código, né? Não, veículo não. Agora eu me buguei aqui. Peraí. É veículo código, isso. E trazer o underline veículo marca. Legal. Para sempre testar, eu jogo esse cara aqui para dentro. Chique. Funcionou. Resposta número 1, batida. PROC-X na veia, né? Então aqui nós temos mais um PROC-X, que vai ser, ó, no exemplo 2, temos a placa do veículo, tarará, tarará, que corresponde ao estado, né? O nome do estado, Sergipe. Então, de novo, PROC-X, underline. E olha que isso aqui me facilitou muito, né? Colocar esses nomes, esse underline, ter feito essa preparação inicial lá nos meus dados. Então, underline, desculpa, PROC-X, procure por essa placa, onde? Na underline placa, e traga o estado, nome, que é o que eu quero. Colei aqui, bateu Sergipe. Chique. E eu estou fazendo rapidinho para tentar até mostrar para vocês uma simulação de como que vamos resolvendo no tempo que eu vou gastar, né? Até para não ficar muito longo o vídeo. Mas estamos num vídeo, né? Você pode pausar, reduzir a velocidade, voltar, enfim, né? Então vamos lá. Agora ele tem dois caras. Ele quer saber quantas infrações, ó, quantas infrações que terminam com 2. Desculpa, na verdade, peraí. Ó, no exemplo temos Roraima, que foram registradas 40 infrações. De todas essas, apenas duas terminam com dígito 4, né? Então, ó, o último dígito lá da minha placa e o estado. Então, é um bom e velho Contices, certo? Contices, underline, vou buscar lá o nome do estado, é esse. E a placa, então aqui a placa do veículo, tem que ser o dígito 9 como sendo o último dígito. Então, abre aspas, asterisco, como sendo meu caractere coringa, né? Para que ele traga tudo. E um 9. Se eu colar aqui, vai bater o número 2. Legal, por enquanto, tudo bonitinho, funcionando. Agora, ele vai trazer aqui para mim o seguinte, ó. Qual a média da idade dos condutores, certo? Então, eu já peguei esse cara, copiei e colei aqui, porque é basicamente a mesma coisa, só que eu não vou mais pegar o estado nome, eu vou pegar o estado região, e eu não vou mais pegar a placa do veículo, eu vou pegar a marca, veículo marca, e tiro esse asterisco. Então, com isso, trouxe o Conte C, funcionou. Só que eu quero o média Cs. Então, eu vim aqui e troquei para média Cs. E o primeiro argumento é a idade. Bacana. Só que como ele quer que jogue arredondando para o próximo número inteiro, eu tenho que colocar o arredondar ponto para ponto cima, né? E, opa, coloquei um ponto e vírgula antes aqui sem querer. Ponto e vírgula no final, 0. Legal. Se eu colar aqui, 33, bateu, só jogar para baixo. Até aqui, assim, obviamente, para poder entender o exercício, gasta-se um pouquinho mais de tempo. Mas até aqui eu estou fazendo quase na mesma velocidade do que eu fiz. Consegui entender rapidinho o exercício e fui fazendo, tá? Repita a operação do 4, porém, então, já sei que eu vou ter que usar esse cara aqui. Porém, analise a coluna condutor, referenciando as letras minúsculas, A até Z, né? E daí eu entendi, então, que, opa, eu vou ter que fazer a diferenciação do condutor entre o que é maiúsculo e minúsculo, beleza? Então, eu já vou trazer esse cara para cá, funcionando, certo? Ó, é 55. Se eu colar aqui, vai bater 43, porque nós temos que fazer aquela diferenciação entre o que é maiúsculo e minúsculo, tá? Entendendo isso, eu já vim aqui para minha tabela fato e criei mais uma coluna, que vai ser, ó, maiúscula. Maiúscula. Depois que eu criei ela, eu já dei nome para ela. Selecionei essa coluna toda e coloquei lá aquele meu underline, maiúscula. E tem uma funçãozinha legal que é a função procurar. A função procurar, como o próprio nomezinho dela diz aqui, ó, ela procura as palavras, letras, a sintaxe, né, a string, o texto, só que ela diferencia maiúsculos de minúsculos. Então o que eu falei para ele? Procura a maiúscula do condutor no próprio condutor. Ele vai trazer para mim a posição 1, quando o maiúsculo, ou seja, o condutor, a letra lá do condutor for maiúscula,
E vai trazer erro, porque ele não encontrou aquela letra maiúscula na letra que estava então minúscula. Basicamente, como ele diferencia, tem case sensitive. Onde deu erro é onde não é maiúsculo. Então eu posso chegar para ele e perguntar: é número esse resultado? Vai trazer verdadeiro e falso, ou seja, onde está verdadeiro é porque é maiúsculo. Legal, volto aqui para o meu case, agrego só esse meu carinha aqui dentro do meu média CES, falando maiúscula tem que ser verdadeiro. Copiei, vamos lá, colei 55, bateu. Chique. Vamos para o próximo? Agora aqui. Agora começa. Esses dois agora realmente eu gastei um bom tempo nessa nível 6. E quando eu terminei, eu percebi que eu gastei um bom tempo, tinha ficado faltando poucos minutos lá para mim, eu voltei para as bônus e resolvi as bônus. Depois eu fui para o nível 7. E eu consegui concluir o nível 7. E aí eu fiquei com aquela coisa, putz, eu consegui concluir, mas foi 7 minutos depois. Então eu fiquei com aquela coisa, putz, será que se eu não tivesse feito as bônus eu teria concluído a tempo? Ou eu teria morrido no meio do caminho, finalizando e não teria feito as bônus? Então fica aquela dúvida, fica aquela coisa lá do o jogo é jogado, né? Então vamos para minha solução aqui, como que eu cheguei nesse cara, tá? Que é o seguinte, ele mostra para mim aqui, ó, modelo antigo e modelo novo. Eu já consegui identificar que teremos que usar essa coluna, teremos que ter uma coluninha de novo na minha tabela fato que diferencia o modelo antigo do novo, tá? Mas por hora eu não fiz nada, porque aqui nesse exercício ele não pede. Então, ó, precisamos calcular a pontuação da infração para cada placa. O que ele me pede aqui, basicamente, né? A pontuação da infração é calculada somando-se todos os dígitos numéricos presentes na placa do veículo. Então, aqui, ó, 188258. Então, essa pessoa fez mais ou menos, basicamente, 1 mais 8 mais 8 mais 2 mais 5 mais 8. Vai bater 32. E aí entra a próxima regrinha. Se mais da metade dos dígitos for par, devemos somar, devemos dobrar essa pontuação. Então, seria tudo isso aqui, vezes 2. Bateu, né? Então eu já entendi a lógica. Eu só preciso então fazer com que ele traga para mim todos os dígitos numéricos, tá? O que eu fiz aqui? Eu vim aqui do lado, porque eu percebi que eu ia ter que começar a construir matrizes. Eu gosto de fazer isso, joga pro ladinho, daí depois vou arrumando, né? E pedi para ele uma função que ela quebra, ela splita todos os meus números. É a função ext.texto. Deste texto, qual é o meu número inicial? Como eu quero que ele traga o número 1, depois o 8, depois o 8, depois a letra Z, depois o U, L, sendo cada uma numa célula, né? Cada uma numa célula quebrada aqui numa matriz, eu vou usar a função sequência de número de caracteres que eu tenho nesse cara. E trazendo um caractere. Tá lá. Ele trouxe para mim. Eu já identifiquei que eu vou ter que usar esse cara mais vezes, ó, esse daqui e esse daqui. Então eu já vim aqui no começo, coloquei a função let, célula. E onde eu tinha referenciado essa célula, eu joguei os resultados. E no final eu só coloquei célula. Ops. Célula, célula. Célula é isso. E traga para mim a célula. Tá certo, o que eu errei? Ah, eu não falei o valor da célula, né? Célula é isto daqui, agora sim. E o cálculo, né? Aqui no caso, a matriz, era isso. Então, quero que ele mostre a matriz. Beleza. Trouxe a matriz. Agora eu vou trabalhando com ela aqui. Fui fazendo algumas brincadeirinhas. Então, eu vim aqui na frente e coloquei. Bom, eu quero que ele mantenha para mim somente o que for número, né? Então, eu perguntei para ele aqui. É número? Ah, antes. Coloquei menos menos matriz. Isso vai retornar para mim, porque a função ext.texto extrai texto. Então, no caso ali, eu quebrei ela já convertendo para números, né? Então, menos menos, trouxe todo mundo, onde deu erro, eu não quero. Então, eu já posso falar aqui como sendo matriz resultado, como sendo o filtro, né, da minha matriz, trazendo tudo que for não é erros da minha matriz. É basicamente isso. E eu vou falar para ele que eu quero, ponto e vírgula, matriz resultado para mim. Deu alguma coisa errada. Cadê? O que eu fiz aqui de errado? Vamos ver aqui, ó. Não é erros matriz. Ext texto. Ah, eu não coloquei o menos menos aqui, né? Pronto, agora sim. Então, matriz resultado trouxe para cá. Legal. Então ele trouxe para mim somente os números agora. Isso aqui eu já poderia aplicar uma soma. Então, o resultado já seria uma soma dessa matriz resultado. Alegria. Só que eu tenho que lembrar que eu tenho que verificar quantos números são pares aqui. Então, antes de eu fazer o resultado, se eu fizesse aqui, né, a soma da matriz resultado,
Já estaria 32. Beleza. Só que eu tenho que multiplicar isso por 2 caso a maioria dos números seja par. Maioria significa que ele é mais do que a metade, não é? Então não tem aqui um maior ou igual. É mais do que a metade de dígitos. Beleza? Então eu perguntei aqui para ele. Pares. E falei para ele que dos pares eu quero um da matriz resultado. Perguntar para ele, é par matriz resultado? Tem que mostrar aqui os pares, né? Legal. Trouxe para mim 4 verdadeiros e 2 falsos. Então eu vou perguntar para ele o seguinte agora como resultado final, ó. Se os pares forem maiores, né, a quantidade, opa, tem que contar, né? Perdão. Então aqui, número de pares é o conte.c. Como vocês viram, da mesma forma que eu gastei muito tempo lá, eu estou gastando aqui para refazer. Então foi onde eu realmente perdi bastante tempo, foi nesse cara. Número de pares. Eu poderia simplesmente fazer uma soma, né? Menos menos da minha pares. Que não foi isso que eu fiz, mas ficaria até mais fácil. Número de pares, tá lá. Então eu trouxe 4 para mim. E agora eu já poderia vir para o resultado. Então, se o número de pares for maior do que as linhas da minha matriz resultado dividido por 2, certo? Ponto e vírgula. Caso isso aconteça, eu quero 2, se não 1. E isso daqui multiplicado pela soma da matriz resultado. Tudo certo? Acho que fechei um parênteses a mais. Não, tem uma coisinha errada aqui. Nome e valor. Cálculo. Ah, eu coloquei aqui o num pares de novo, né? Agora sim. Pronto, 64. Legal. Trouxe todo esse cara para cá. Maravilha, bateu 64, agora é só jogar para baixo e ufa. Chique. Quando eu cheguei aqui, eu falei assim, nossa, já vi que eu vou ter que replicar esse cara mais vezes e ter mais regras. Gastei muito tempo, deixa eu voltar aqui e fazer as bônus. E foi isso que eu fiz. Depois eu volto para 7 então, tá? Qual é o nome do único estado que começa exatamente com a letra do seu código do estado? Então eu vim na gambiarra mesmo, vim aqui no estado, perguntei. Igual, esquerda disso daqui é igual a esse? Pronto. Onde deu verdadeiro é onde eu peguei. Eu vim aqui e peguei Maranhão e colei. Como ele falou, estado, né? Então, Maranhão. Nome do estado, né? Dentre todas as infrações listadas, qual a idade mais frequente? Olha a função estatística aqui, ó. Matriz.multi. Matriz.multi não, desculpa. Modo.multi. Eu usei a multi, eu podia usar o único, mas eu usei a multi exatamente para garantir que não haveria redundância aqui, né? Qual a idade mais frequente? Então eu só coloquei idade. Pronto, 17. Fim de papo. Bom, e aqui temos um problema, hein, senhor Klinsmann? Temos condutores de 17 anos. Rapaz, isso agora que eu me toquei, nem percebi disso aqui. Ô, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, me ajuda aqui. Pelo amor de Deus, Klinsmann. Vou até marcar aqui, ó, 18 minutos de vídeo. Vou marcar ele e falar, pelo amor de Deus, Klinsmann, dá uma olhada nos 18 minutos de vídeo aí que você tá de brincadeira. Incitando crianças, adolescentes e jovens a dirigir. Mentira, vamos lá. Quantas infrações foram cometidas por veículos com placas de modelo antigo? E aí entrei de novo naquele cara. Peraí. Aquela coluna era necessária mesmo. Daí eu vim aqui e dei uma olhada. Ó. Modelo antigo são 5 números no final. Modelo novo são 3 números no final. Tá. Tem esse cara, ó. Modelo novo são 3 números no começo. Legal. Então eu vim aqui no modelo, né? Ó, igual. Esquerda desse cara, 3 dígitos. Legal. Falei para ele, converte para número. Onde deu erro, eu só tenho que lembrar. Onde deu erro é modelo antigo. Beleza. Então eu falei, se é erros, esse cara, antigo. Se não, novo. Pronto. E aqui eu chamei esse cara de... Nem lembro agora também como é que eu chamei. Eu acho que foi modelo placa. Acho que foi isso. Então, modelo placa. Já que eu dei esse nome, modelo placa. Nomeado. Boa. Voltei para cá. Voltei lá para minhas perguntas bônus. Quantas infrações foram cometidas? Agora ficou fácil. Conte Cs, modelo placa antigo. Tchau. Seguindo a regra do nível 6, qual a placa que teve a maior pontuação de infrações?
fui para gambiarrona de novo, né? Qual a placa que teve o maior número de infrações? Já que pegou 6 e eu sei que aparentemente deu certo, né? Minha resposta 6, copiei tudo isso, vim aqui do lado, fiz assim, ó, igual único das placas, pronto. Trouxe o único das placas, vim do lado, colei esse cara e fiz isso, ó. Essa célula aqui, eu sabia que não ia dar para colocar hashtag, porque como tem soma, ele ia acabar somando todo mundo, então só coloquei aqui, arrastei para baixo, copiei esse cara, colei valores do lado e classifiquei da ordem do maior. Pronto, peguei a placa, vim aqui e colei. Na gambiarrona mesmo. Pronto. Tá lá, placa. E agora, qual a placa que é um palíndrono, né? Palíndrono é quando você inverte o texto e ele é igual, do começo ao fim, tipo SOS. Se você inverter SOS, vai dar SOS, né? Basicamente isso. Arara. Inverteu, vai dar arara também. Tá bom. Então eu vim aqui do lado e fiz o meu cálculo do palíndrono, que vai ser exatamente a mesma coisa que eu fiz do ext texto, de consequência e tal, só que invertendo. Então eu fiz assim, ó. Fazer do ladinho para ficar mais fácil de enxergar. Ext.texto, eu quero pegar a placa. Ponto e vírgula. Legal. O que eu quero que ele me traga como quantidade, né? O número inicial. A mesma sequência de número de caracteres da minha placa. Certo? Só que eu quero que o meu início seja do fim, para que ele pegue o último caractere como sendo o primeiro. E venha de -1 em -1, ou seja, ele vai trazendo menos caracteres. Então ele vai pegar do último para o primeiro. Ponto e vírgula de 1 em 1 caractere. Trouxe para mim nessa forma em matriz, eu usei a função concat para juntar todo mundo agora. Tá lá. Colei aqui do lado, pedi para ele o seguinte, ó. Tudo esse cara aqui que eu fiz, esse é igual a placa? Onde deu verdadeiro, filtrei, trouxe aqui, copiei a placa e plau, tá lá. E aí foi onde eu voltei para cá para fazer o número 7. Eu consegui construir e resolver o número 7 batendo o número. Cheguei no final. Quando bateu o número, eu falei, opa, agora é juntar a fórmula. Quando eu comecei a juntar a fórmula, acabou o tempo. Então, tecnicamente está resolvido. Vamos fazer juntos aqui com vocês. Com toda essa explicação e tudo mais, por mais que eu já saiba o resultado, aqui ó, 22 minutos de vídeo, né? Então foi mais ou menos o que aconteceu comigo lá na hora. Olha só o que ele trouxe para mim aqui, ó. Devemos continuar a mesma pontuação do nível 6. Legal, então já entendi que esse cálculo aqui eu vou usar de novo. Maravilha. Porém, analisando 3 placas e não uma. Tudo bem, até aqui, chique, sussa. Ao invés de todos, usaremos somente os 2 primeiros dígitos, os 2 últimos dígitos de cada placa. E ele mostra aqui para mim. Quando é modelo novo são 2, e quando é modelo. As duas primeiras e duas últimas. Quando é modelo antigo, as duas que vai pegar é logo depois das letras, né? Então ele vai, de qualquer forma, eliminar essa e vai eliminar essa daqui. Eu fiquei pensando como que seria a forma mais fácil. Eu falei, quer saber? Vamos na mãozada mesmo, né? Então o que eu fiz? Primeira coisa, vim aqui e coloquei dividir texto dessa célula e dividir por tracinho. Mas para construir todo o meu raciocínio, eu usei somente essa. Porque daí depois eu falo, bom, funcionou, deu certo, bateu o número, aí eu faço com que esse cara vire um by call e eu resolvo para todas essas 3. Então eu foquei só nessa. Bacana. Eu falei aqui, primeiro de tudo eu fui identificar, é do modelo novo ou é do modelo velho? E daí eu falei aqui para ele, qual é o modelo dele? Então, procx, pesquisa por esse cara, ponto e vírgula. Não vou usar hashtag, não vou plotar esse cara em matriz por enquanto. Vou usar só para uma célula mesmo. Esse cara, ponto e vírgula. E eu já percebi que eu vou ter que ficar usando esse cara várias vezes, né? Então eu já vim aqui e coloquei let placa, ponto e vírgula, e trouxe ele. Legal. E daí eu falei para ele que eu quero o quê? Esse cara aqui. Ah, não, eu não fiz isso, eu fiz depois. Então deixa eu fazer exatamente como eu fiz. Procx, esse cara, ponto e vírgula no modelo placa. Opa, primeiro tem que perguntar para placa do veículo e modelo placa. Legal, trouxe que é antigo. E daí eu falei para ele o seguinte, ó. Se esse cara for igual a antigo, eu quero que ele traga o ext.texto de quem? Da minha placa, com um, dois, fim contando mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, sexto caractere, 2 dígitos, junto com o sexto, sétimo, oitavo, nono caractere, 2 dígitos. Então eu fiz de novo o ext.texto com o meu nono caractere, 2 dígitos. O que eu fiz aqui de errado? Valor ser verdadeiro.
Ah, faltou o senão aqui, né? Nossa, eu coloquei duas vezes se não, tá aqui, ó. Se ele é do antigo, ext texto, tudo isso. Ah, coloquei um ponto e vírgula aqui sem querer. Tá com zoom baixo, né? Deixa eu até aumentar o zoom. Nossa, eu tô fazendo tudo isso aqui com zoom baixo. Pronto. Ponto e vírgula. Se não, eu quero tudo isso aqui também de novo, só que agora com outros caracteres, né? Eu não quero mais, se ele é o antigo, eu quero os dois primeiros e os dois últimos. Então eu só venho aqui, ó, nessa parte do valor se falso e coloco para ele começar do primeiro caractere. Pronto, legal. Eu até fiz o testezinho, coloquei do lado para ver, ó, e bateu 3981, que é quem? Ó, 3981, 9645. Bacana, temos ali, certo? Eu já sei que essa fórmula toda está funcionando. Então, se eu copiar esse cara todo e colar aqui, olha só troco essa célula para cá. E bateu 38 que estava aqui, ó. 38, 21 e 24. Fiz o teste também, ó. 38, 21 e 24. Falei, opa, alegria, maravilha, vamos, uma parte resolvida. E daí o que ele falou para mim, ó? Além disso, para cada placa, se o código do condutor estiver em maiúscula, somar 50, se não, 20. Então eu falei, bom, peraí, proc x desse cara. Agora eu quero lá, peguei aqui na verdade, né? Copiei, colei. E no lugar do modelo da placa que eu queria a resposta, eu queria o condutor, né? Na verdade, tipo, maiúsculo, que já estava pronto. Até eu vim para o lado, bonitinho, tudo funcionando, né? Até aqui, tudo certinho. Então, vim aqui e falei, se esse cara, ou seja, se for o condutor maiúsculo, é 50, se não é 20, tá? Maravilha, vim agora e somei esses dois. Então, isso mais isso bateu. Arrastei para o lado e vim ver se o resultado tinha batido. Ó. Somei todo mundo 173. Falei, amém, senhor, funcionando. Então dá agora para eu fazer tudo isso. Então eu fui encapsulando todo o cálculo. E fui desse jeito. Ó. Esse é o resultado de uma placa. Então, peguei tudo isso daqui, colei embaixo para ir juntando. Boa. Peguei esse resultado. Ele era o vermelhinho, certo? Que é o J250. Troquei por esse. Boa. Já não preciso dessas duas células. Vim aqui, peguei esse PROC-X, que é o vermelhinho do meu cálculo. Tá lá, ó. É o vermelhinho do meu cálculo, ó. Troquei por esse. Boa. Peguei o azulzinho e o azulzinho aqui. Troquei por esse. Maravilha. Funcionando ainda. Peguei tudo isso aqui e troquei pelo azulzinho. Boa. Peguei esse cara e troquei no azulzinho. Maravilha. Ficou só a placa. E eu vi que ficou ó, J245, J245, J245. Falei, bom, aqui nesse momento, quando eu cheguei aqui, acabou o tempo. Foi nesse momento. Eu falei, putz, eu não acredito. Eu cheguei na resposta. Eles só precisavam trocar os J245 e fazer o by call. Tudo bem, faz parte do jogo. Daí, nesse caso, aí eu dei aquela respirada, foi um pouquinho e terminei em seguida. Então eu percebi o quê? Que tudo isso aqui, esse J245, vai ser por cada uma dessas três placas. E depois ele vai ter que fazer a soma. Então, para que eu não tenha que ficar J245, parará, parará, ou transformar esse cara numa matriz, eu vim aqui nesse carinha e fiz o seguinte, ó. Ctrl U para substituir, ó, tá até ali, ó, J245 por placa. E coloquei substituir. Ele vai dar erro de nome, naturalmente, porque não existe essa placa até agora. E daí eu vim aqui e falei para ele, ó, by call, para cada uma dessas minhas colunas que eu tenho nessa matriz do J245, faz um lambda, nome placa. Pronto. Vai funcionar aqui, enter. Olha lá que beleza. 173. Só terminava com um soma, pegar todo mundo, tá lá meu resultado. Precisava vir aqui e colar aqui, certo? E no lugar desse J245, detalhezinho, né? Esse J245 é o dividir texto. Então eu vim para cá e coloquei esse dividir texto aqui. E daí eu identifiquei que estava vindo com um erro, né? Por quê? Por esse by call. Como, ó, só fazendo aqui rapidinho, porque eu ia ter que construir tudo. Na minha lógica, quando eu bati o olho, eu entendi qual era o problema. O meu by call, ele estava pegando frações, fatias do texto e não estava pegando todo, tá? Então eu percebi que o by call não ia resolver. Então eu só troquei de by call para map e funcionou também. Então eu vim para cá e troquei. Opa, tem que trazer aqui meu dividir texto no lugar do J245, bonitinho, e trouxe para cá. Pronto. Resolveu e tchau.
E tá lá, terminei o vídeo em 29 minutos e 45 segundos, né? Então, assim, se fosse numa situação como essa, eu teria gabaritado, quer dizer, acho que, né? Teria gabaritado, não tenho certeza. Eu posso ter errado muita coisa, né? Naturalmente. Então, vamos lá. Eu não sei como ficou o meu resultado. Quando eu chegar no final, eu quero analisar realmente como é que ficou, para ter certeza. Mas por enquanto, tá lá. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha ficado do agrado de vocês. Detalhezinho, ó, como eu estou soltando esse vídeo agora, eu não fiz o da etapa passada, que inclusive eu fui muito mal, mas é legal, eu vou resolver o da etapa passada, vou postar aqui, mesmo que seja fora de ordem esses dois, vou postar esse imediato e o outro eu posto depois. Beleza? Muito obrigado para quem ficou aqui até o fim. Espero que tenham gostado. Espero que o resultado tenha ficado positivo também, que eu não tenha errado nada para ter que me corrigir agora depois. E, é, e para quem participou, parabéns de novo, né? Muito legal essa competição. Ao Clisma, ao Laender, obrigado aí pela brincadeira toda que a gente está seguindo. Um abraço a todos, excelente final de semana. Para quem estiver vendo depois, excelente dia que você esteja tendo. Um abraço, até mais.